Bom dia, um feliz dia. Hoje, segunda-feira, dia 20. Vamos aí meditar na palavra de Deus. O título da lição hoje vem falando unicamente os métodos de Cristo. Então, hoje nós vamos aprender aí os métodos de Cristo, como ele fazia com o seu ministério aí aos necessitados. A lição pede para a gente ler João 5, de 1 a 9, Marcos de 23 a 28. E o que essas histórias aí nos ensinam sobre o ministério de Jesus aos necessitados. Bom, João 5, de 1 a 9, ele conta aí a história da cura de um paralítico, né? Jesus, ele estava ali passando ali perto ali onde os coxos, né? Onde os paralíticos, cegos estavam ali perto do tanque de Betesda, né? Um anjo descia, movia ali a água, e quem entrasse primeiro ali no tanque, né, era totalmente restaurado e curado, né? Só que aquele paralítico, quando ele tentava entrar no tanque, né, alguém já entrava primeiro do que ele não conseguia ser curado. E ele já estava ali há 38 anos, né, nessa luta aí. E Jesus pergunta para ele se ele quer ser curado. E ele, sim, ele quer ser curado, né? Lógico. Mas ele falou que ele não conseguiria entrar no tanque, né? Primeiro do que as outras pessoas. Então Jesus vai e cura aquele paralítico, né? A necessidade de cura que ele estava, né? E o outro relato lá em Marcos 1, 23 a 28, Jesus ensinava na sinagoga ao povo, e ali entra um homem possuído por um espírito imundo e começa ali a falar com Jesus. Jesus imediatamente pede para aquele espírito imundo cale-se e que ele se retirasse daquele homem. Então nós vemos aí que Jesus fez de imediato para ajudar aquele homem que não poderia fazer nada por ele, não é isso? Ele não poderia ajudá-lo, né, ele mesmo, assim como o enfermo não poderia ajudar ele mesmo, que não tinha condições de entrar no tanque. Esse homem com o espírito imundo também não poderia fazer nada. Então Jesus automaticamente age e com autoridade ele pede para que aquele espírito imundo, né, se calasse e se retirasse daquele corpo. E assim aconteceu. Então nós vemos que Jesus, ele se misturava, né, ele se socializava aí com as pessoas, né, demonstrava ali compaixão para com elas, via as necessidades de cada uma, né, e fazia o possível, né, para ajudá-las. Não é isso? E é isso que cada um de nós temos que fazer. A escritora Ellen White, no livro A Ciência do Bom Viver, na página 78, ela diz o seguinte: unicamente os métodos de Cristo trarão um verdadeiro êxito no aproximar-se do povo, ou seja, quando se aproximarmos do povo, né? O Salvador se misturava com as pessoas como alguém que lhe desejava o bem, manifestava simpatia por elas, ministrava-lhes as necessidades e conquistava a confiança delas. Então ordenava-me: siga-me. Ou seja, primeiro ele se aproximava das pessoas, via a necessidade de cada uma delas, mostrava-lhe compaixão, simpatia, conquistava ali a confiança delas, e depois que ele supria a necessidade daquelas pessoas, Jesus pedia para que elas seguissem ele, né? E aqui nós vemos aqui vários métodos, né, que Jesus utilizava, né? O primeiro método, e ele fala para que cada um de nós façamos, né? Primeiro, devemos nos misturar, assim como ele se misturava, Jesus, com os desamparados, passar tempo conhecendo-os e entendendo suas necessidades,
com a intenção de fazê-los o bem. Então esse é o primeiro passo que nós devemos fazer. Como nós vimos, Jesus fez exatamente isso lá no tanque de Betesda, né? Onde ali ele curou um paralítico, né? Que estava com essa doença, né? Ele era paralítico aí há 38 anos, né? E Jesus ali ministra a sua necessidade, né? E restaura ali a saúde daquele homem, né? E Jesus estava onde? Estava bem ali, em meio à multidão dos enfermos, cegos, coxos, paralíticos, como é relatado lá em João 5, verso 3. Então ele se misturava ali, é o que cada um de nós temos que fazer. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é precisamos mostrar compaixão, né? Pelas pessoas. A partir do momento que você vê uma pessoa com necessidade, nós temos que ter compaixão para poder ajudá-la. Isso às vezes é desafiador. Em alguns casos, devido à desconfiança e porque às vezes as pessoas usam a bondade como meio de ganhar a confiança de alguém só para depois tirar algum proveito. Então isso é um desafio. Deus está nos chamando a mostrar solidariedade sem esperar nada em troca. Esse é o segundo passo, precisamos mostrar compaixão. Terceiro passo é ministrar as necessidades das pessoas, né? Você sabe das necessidades das pessoas, você se misturou, você teve compaixão, agora você precisa ajudar aquela pessoa naquela necessidade, fazer o possível, né? Como Jesus fazia para ajudá-la. Isso envolve mais do que palavras, né? Ou seja, não é só a palavra, você precisa ajudar, você precisa agir para suprir as necessidades de amigos ou estranhos. Jesus falou isso com o paralítico, perguntou o que ele queria e então operou um milagre em favor dele, ou seja, o curou. A história do homem possuído também, através do espírito imundo que nós relatamos aqui. Jesus assumiu o controle da situação, fazendo pelo homem o que ele não podia fazer por si mesmo, não é isso? Ele não tinha como tirar o espírito imundo dele, né? Assim como nós falamos que o paralítico não poderia se jogar, ele precisaria de uma ajuda para se jogar dentro do tanque para ser curado, e Jesus o curou, não é isso? Então, nós devemos ministrar as necessidades das pessoas, né? Agir, né? Suprir as suas necessidades. Esse é o terceiro passo. Quarto passo é ganhar a confiança deles, não é isso? Quando ministramos as pessoas, quando as ajudamos, elas aprenderão a confiar em nós e no que lhes dizemos. E assim, quando falamos com elas sobre Jesus, estarão mais abertas a ouvir, porque nós criamos esse laço de confiança, né? Jesus não queria apenas curá-las fisicamente, ele queria que tivesse uma vida eterna nele, não é isso? Ou seja, ele não queria trazer só a cura física, mas também a cura espiritual para aquelas pessoas, né? E o último passo é ajudar a levar as pessoas a Jesus, um ato que requer fé dos que ajudam e dos que são ajudados, não é isso? Então, o último passo é levar, como Jesus logo no início falou, quando Jesus ele ministra as necessidades, né, aquelas pessoas, né, ele vê a necessidade daquelas pessoas, né, ele mostra compaixão por elas, ele ministra as necessidades delas, o que elas estão precisando, ganha a confiança delas e depois ele fala, siga-me, né? Ou seja, vai depender, lógico, né? De um ato de fé de cada uma delas, né? A partir do momento que elas entendem que o único caminho, né? Como Jesus fala em sua palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, essa pessoa entende, é um ato de fé. Agora, se não podemos fazer milagres assim como Jesus fazia, né? De que modo podemos ministrar aos necessitados? Ajudando as suas necessidades, né? Aquilo que eles mais precisam, né? Não podemos fazer um milagre como Jesus fazia, né? Curar um paralítico, né? Ou ajudar de uma outra forma operando milagres, mas podemos suprir com os seus recursos a necessidade de algumas pessoas que porventura precisam ser supridas, né? É isso que nós temos que fazer, cada um de nós, né? Que você e eu possamos fazer isso, né?
realmente aplicar esses métodos, né, que Jesus aqui nos ensina, e fazer com que o ministério, né, aos necessitados sejam amplamente ampliados, né, cada um de nós possamos fazer isso. Que Deus te abençoe e te dê aí uma segunda-feira abençoada para você e para sua família. Meu desejo e minha oração. Amém.